muito tempo aprendi sobre um pastor que leva as águas tranquilas e acalma a dor. Um Salvador real, um amigo sem igual, o único que entende os meus temores e pesar. Jesus, a quem eu clamo, o meu Senhor, deixa tudo se preciso for pra socorrer-me na dor. Fonte de perdão, de amor e salvação, o único que entende o meu falho coração, a quem dedico hoje o meu louvor, minha alma, minha vida, meu amor. Por isso, Senhor, me ajoelho aos teus pés, depondo em tuas mãos o nada que sei, o pouco que sou. Imprime em mim, ó Deus, o teu querer, tua vontade, tuas leis em meu viver. Se preciso for, reconstrua o que sou, mas não me encubras nunca o teu amor. Não quero ser mais eu, vive em mim, Senhor. Não quero ser mais eu, vive em mim. Imprime em mim, ó Deus, o teu querer, tua vontade, tuas leis em meu viver. Não quero ser mais eu, vive em mim, Senhor. Não quero ser mais eu, vive em mim. Oh, oh, não quero ser mais eu, vive em mim. Alô. Quero saudar a todos os queridos irmãos, amigos, que chegaram mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Alguns nos assistem à distância pela internet. Quero dizer que vocês também, onde estão, nós rogamos daqui as bênçãos do Senhor, para que Ele também os alcance nas suas residências, nos diferentes lugares em que estejam. Ontem à noite, era já assim umas 10h30 da noite, eu recebi um SMS do Dr. Marcos Barcelos de Albuquerque, que se tornou conhecido de muitos dos irmãos da igreja pela semana de oração que ele fez aqui. Uma semana de oração de muito poder. E o tema dessa semana é: quem anda com Jesus vê milagres, porque há um Deus poderoso no céu. E nesse SMS ele me dizia que no dia de ontem,
eles estudaram na igreja do Marco, na cidade de Belém, aproximadamente 2.000 adventistas, alguns temas como nós temos estudado, temas a respeito dos momentos finais da história. Também tive informação na sexta-feira de que o pastor Noab, nesse final de semana, estaria indo para a cidade de Bruxelas, na Bélgica, onde ele estudaria ali com os irmãos 4 sermões sobre temas ligados aos momentos finais da história. Na Rússia, nos Estados Unidos, em diferentes lugares, o tema ligado ao breve encontro com Cristo tem tomado os nossos irmãos ao redor do mundo, como nós temos vivido nessa igreja. E o pastor Marcos me dizia, nesse SMS, o seguinte, que a igreja do Marco foi extremamente abençoada. Eles puderam sentir a presença do Espírito de Deus e promoveram ali uma reforma. Tomaram a decisão unanimemente de buscar continuamente a presença do Senhor da vida. Que essa seja também a nossa experiência aqui nesse lugar. Nós avançamos com o estudo profético do Apocalipse. Estamos estudando a 4ª visão. Como vocês sabem, estou assim bastante ansioso para avançarmos, chegarmos a visões um pouco mais à frente, porque o clímax da história, aquele ponto de interrogação está chegando. E há cada vez mais sinais no mundo, nos indicando que nos aproximamos rapidamente desse dia. Essa semana você sabe que o novo Papa foi eleito. Um jesuíta, pela primeira vez na história, desde 1534, quando a ordem dos jesuítas foi estabelecida por Inácio de Loyola. E dentro da Igreja Católica, os jesuítas representam o grupo que cuida do militarismo da igreja. Vieram e foram criados exatamente no momento da Contra-Reforma. Contra-Reforma de 1545 a 1563. Diversas decisões tomadas ali. E aos jesuítas competiu realizar tudo aquilo que fosse necessário, seja do ponto de vista da perseguição dos crentes, combate das heresias em todos os níveis, para que a fé fosse estabelecida dentro do catolicismo de forma definitiva. E finalmente, um Papa jesuíta assume também o Vaticano. Estamos familiarizados em relação às 7 cenas. Já vimos isso nas semanas anteriores. E, nesse momento, nós vamos começar o estudo da 2ª cena. Estudamos na semana passada a mulher, o filho e o dragão. Aquilo que João viu na grande tela que se colocou no céu. E agora, João nos aponta uma 2ª cena, que tem que ver com a guerra que se estabeleceu no céu. Diz o texto bíblico: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O próprio texto nos conta que em algum momento da eternidade passada houve uma batalha no céu. Então nós nos perguntamos como seria possível uma batalha se instalar onde estava o próprio trono de Deus, num lugar perfeito onde não havia pecado. Estava o próprio trono de Deus. Tem alguém fazendo eco às minhas palavras aí. Vamos continuar. Onde estava, portanto, o trono de Deus, houve guerra. Quem provocava essa guerra? Um ser criado. De acordo com o texto bíblico, esse anjo que se levanta contra Deus havia sido criado em absoluta perfeição.
O texto nos diz: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Esse anjo, a Bíblia diz que um nome que poderia muito bem caber a ele é o nome Lúcifer. Lúcifer é aquele que é portador de luz. Perceba, nós fomos convidados por Deus nesse mundo para sermos luzes no mundo, portadores de luz. O que o texto bíblico nos diz é que esse anjo era um portador de luz, para levar ao vasto universo de Deus o conhecimento do Senhor. Mas em algum momento, esse anjo quis para si a adoração, o culto, a prestação de homenagem que cabia exclusivamente a Deus. E ele dizia no seu coração: eu subirei acima das estrelas de Deus, e ali exaltarei o meu trono. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Portanto, o sinal que nós havíamos visto na semana passada, o sinal do dragão, esse anjo de luz, é que esse dragão cai dos céus, e ele não desce sozinho. Ele arrasta consigo 1/3 das estrelas do céu. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, as 7 estrelas são os 7 anjos. E eu quero avançar mais um slide. Quem é Miguel, que combate o dragão e seus anjos? Miguel é Jesus Cristo. Segundo Mervyn Maxwell, um grande teólogo, ele diz isso, ele diz que Miguel deve ser identificado como Jesus Cristo. O nome Miguel significa, do hebraico, quem é igual a Deus. Miguel é um anjo apenas no sentido de ser o supremo mensageiro de Deus. A questão é essa: por que é que Deus não destruiu, portanto, a rebelião desde o início? Será que Deus teria prazer no sofrimento das suas criaturas? Porque se o conflito houvesse ficado restrito às hostes celestiais, e ao invés de expulsar o dragão do céu, se Deus ali mesmo o houvesse aniquilado e destruído, isso teria poupado o sofrimento da família humana, de anjos. Portanto, Deus não teria sido injusto em permitir que o conflito permeasse a vida de nós todos. Veja só, Cristo poderia ter sido poupado. O escritor de Hebreus nos diz claramente que a vinda de Cristo tinha um propósito soberano. Veja o que diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e de sangue, destes também ele igualmente participou. Qual era o objetivo da encarnação de Cristo? Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Portanto, havia um propósito com a vinda do Senhor: destruir o diabo. Mas a questão permanece: será que o diabo não poderia ter sido destruído antes de descer à terra? Qual é, portanto, a proporção cósmica do grande conflito? Deus, na sua sabedoria, não quis destruir Lúcifer naquele momento, porque senão o universo, o cosmos inteiro, todos os seres criados permaneceriam em risco para sempre. Vou dar para vocês assim um exemplo simples.
Imagine você numa sala de aula, 100 alunos na universidade, e de repente você está conversando lá na turma do fundo, tem um outro grupo conversando e chega o professor. E sem mais nem menos, sem que vocês tomem conhecimento, o professor pega um aluno sentado na segunda cadeira, traz ele à frente e começa a esbofeteá-lo, sem nenhuma explicação, sem nenhum propósito, sem que nenhum dos demais alunos daquela turma tomem conhecimento. Qual será a posição de todos em relação ao professor? Esse ato é um ato de injustiça. Por que é um ato de injustiça? Porque nós não sabemos as razões que levaram o professor a essa atitude extrema. Imagine se esses golpes levam o rapaz à morte. Deus estava diante de um impasse. O seu trono foi questionado, o seu poder, a sua autoridade, a base como ele regia o universo. E há pelo menos 4 aspectos que estavam contidos nessa tremenda acusação. Veja, por que é que Deus ainda não destruiu de forma definitiva o diabo e seus seguidores? Por uma razão: o número de envolvidos era um número cósmico. Todos os seres criados tinham que tomar conhecimento das proposições. Era uma guerra intelectual, uma guerra que colocava em xeque o amor de Deus, a sua bondade, a sua soberania. Portanto, nessa guerra cósmica, Deus não podia simplesmente tomar atitudes sem levar em consideração o entendimento de todos. Deus, na verdade, poderia até ter feito uma coisa. Ele poderia, em 1/1000 de segundo, já que houve um problema de ruptura com a ordem celestial, com a eterna autoridade de Deus. Imagine, ele poderia em 1 segundo eliminar, através de uma ordem, todos os seres criados do universo, apagar, e começar de novo a história, tomando cuidado para que o conflito não surgisse outra vez. Mas Deus não poderia fazer isso, por causa do seu amor, por causa da sua responsabilidade perene. Ele não conseguiria conviver consigo mesmo. Então, Deus não é daqueles que diante do problema foge, se esconde. Diante do grande conflito que surge no universo, qual é a postura de Deus? A postura do pai responsável que ama. Ele não haveria de eliminar a todos. O número é astronômico, a Bíblia não diz exatamente quantos são, mas em Apocalipse, Deus, quando começa a nos apresentar o contexto desse grande conflito, ele diz que o dragão com a sua cauda arrastou a 1/3 dos anjos do céu. Eu digo estrelas como anjos porque no capítulo 1 nós já chegamos a essa conclusão juntos. 1/3 dos anjos do céu foram lançados para a terra. Nós podemos entender essa expressão de 2 maneiras, e não teremos certeza de qual delas está certa, porque a Bíblia não nos dá essa informação. No contexto das trombetas, nós vimos que a 1/3 sempre representa uma quantidade representativa do grupo. Então, o mais provável é que aqui não seja uma conta matemática de 1 em cada 3, mas um número representativo dos anjos que serviram a Deus. E na terra, os nossos primeiros pais também resolveram aderir ao conflito. E era preciso que todos tomassem conhecimento do que Deus fará afinal. Então, a terra toda se maravilhou seguindo a besta. Mas na verdade, ao seguirem a besta, que são os ensinamentos contrários ao pensamento de Deus, eles também
estavam adorando o dragão, assim como os anjos. Portanto, Deus não podia simplesmente fazer de conta que o problema não existia. Havia uma quantidade enorme de seres criados que se envolveram. Eles podiam dizer: será que não encontraremos o momento limite para que Deus de fato resolva o problema do mal? Viveremos sempre lastimando a morte dos nossos entes queridos? As doenças que não têm cura? Os desajustes nas nossas famílias? A dificuldade para alcançarmos a cada dia o pão que temos sobre a mesa? Pedro, um dos apóstolos de Cristo, diz: não retarda o Senhor a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente, longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, Deus continua informando a classe, o universo todo, as razões por que Ele ainda não tomou a ação final. Uma outra razão: a natureza maligna desenvolvida por Satanás. Queridos, nenhum dos outros habitantes do universo poderia, naquele momento em que o pecado se estabelece, em que o conflito surge, ninguém no universo podia saber onde de fato o pecado os levaria. Aquele é o momento inicial da história. O pecado ainda não tinha se manifestado na sua crueldade, como nós o conhecemos hoje. Ninguém até então morrera no universo, nenhuma morte, nenhuma doença, nenhum remédio. Portanto, aparentemente, podia fazer na mente de algum sentido as proposições do maligno. Mas há de chegar o momento em que se cumprirá esse texto de Salmo 105. Todas as nações temerão o nome do Senhor, todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor é quem edificou a Sião, atendeu à oração do desamparado, não lhe desdenhou as preces. Diz o texto: ficará isto registrado, que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Você tem apresentado diante de Deus os seus clamores? Essa é a resposta para a sua oração. Ele diz: há de chegar o momento que nós perceberemos que Ele interveio, a crueldade daquele anjo, os seus reais propósitos, depois de compreendidos por todo o universo. Há de chegar o momento em que o Senhor restaurará todas as coisas. Ele ainda não pôde fazer isso. Quais eram as acusações? As acusações que fizeram balançar o governo celestial do Deus Todo-Poderoso, o Deus onipresente, onipotente. Quais eram as acusações? Na primeira das acusações, o diabo dizia que Deus era mentiroso. Veja, aparentemente, ele não chega culpando a Deus e mostrando o seu caráter de fato diante dos seres criados. Os anjos, diz Salmos, o salmista no capítulo 8, que eles foram criados um pouco maiores do que os homens, uma grande capacidade intelectual. Como, portanto, poderiam ser enganados tantos deles para formar o exército das trevas, batalhando contra Deus? Essa foi uma disputa intelectual, mas é fácil de compreendê-la.
É fácil de compreendê-la porque você e eu e os nossos primeiros pais também foram confrontados pelos mesmos argumentos. Quais eram os argumentos? Lúcifer parecia ser, na verdade, aquele que lutava de forma absolutamente correta, amorável, para que todos os seres criados tivessem maior liberdade e maior felicidade. Às vezes ele diz isso para você. Ele diz assim: olha, se você desobedece aquilo que Deus determinou, você se tornará uma pessoa mais feliz. Deus, afinal de contas, não tem que interferir com tudo que é aquilo que você poderia decidir na sua vida. Se você quer ir a esse lugar, o que é que Deus tem com isso? Se você quer viver dessa maneira, o que é que Deus tem com isso? As leis de Deus não precisam ser observadas, porque Deus é mentiroso. É isso que ele está dizendo para Eva. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? A mulher vai e conta para ele a história. Sim, Deus disse que nós podemos comer de todas as árvores, menos de uma. Opa, tem uma regra de Deus aí. O que ele diz? É certo que vocês não vão morrer. Deus disse que vocês morrem? Vocês não morrem coisa nenhuma. Deus é um mentiroso. Ele não tem nenhuma preocupação com a sua felicidade. Então, eu não sou seu inimigo. Seu inimigo é Deus, que não permite que você tenha felicidade completa. Portanto, quando Deus invade a sua privacidade e te manda casar com homens e mulheres que pertencem à casa do Senhor, Deus não tem razão. Ele está invadindo a sua privacidade e a sua vida, porque Ele não te ama. Deus é um mentiroso. Essa era uma primeira acusação. Ao longo da Bíblia nós ouvimos Deus dizendo que Ele não é mentiroso, que tudo aquilo que procede dEle é absoluta verdade. Há pelo menos 5 elementos na Bíblia que nós podemos destacar como sendo verdade do Senhor. Veja só, 2 Samuel: agora pois, ó Senhor Deus, Tu mesmo és Deus, e as Tuas palavras são verdade. A palavra do Senhor é verdade. A Tua justiça é justiça eterna, e a Tua lei é a própria verdade. A palavra do Senhor é verdade. A lei do Senhor é a verdade. Nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Deus é a verdade. Jesus Cristo, Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Jesus Cristo é a verdade. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. O que Deus está dizendo aos seres humanos que estão inseridos no contexto do conflito é que as palavras do Senhor são verdade. Deus não mente. A sua lei, a base do seu governo, é verdade. Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito são a suprema expressão da verdade. Ele está se contrapondo às informações do dragão. Essas informações, elas atingem não apenas os homens, elas não estiveram colocadas apenas diante dos nossos pais no Éden, mas elas foram objeto da discussão dos anjos nos céus. Dizia ele, Deus disse que se nós não formos tutelados por uma lei, nós não seremos felizes, dizia Lúcifer, dizendo aos anjos. Deus nos restringe a liberdade. Somos anjos, seres formados com grande capacidade intelectual. Por que é que Deus tem que impor regras sobre nós? E o universo estava em dúvida. Fazia sentido? Leis fazem sentido? As dúvidas que eles cultivaram foram as mesmas que você e eu temos. Uma outra acusação:
Deus, além de mentiroso, é egoísta. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes do fruto se abrirão os vossos olhos. Ou seja, Deus está privando você, Adão e Eva. Deus está privando vocês de felicidade. Ele não quer que vocês de fato sejam como Deus, tendo uma noção daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Mas vocês podem. O conflito cósmico dos anjos, ele também atingia essa concepção de um Deus egoísta. Um Deus que interfere tanto na nossa vida que não nos permite nada, que nos conta apenas uma parte da verdade. E por isso, ainda hoje no mundo, há pessoas fugindo de Deus, como se Deus fosse de fato egoísta e injusto. Que egoísmo é esse de Deus? De querer que, do pouco que eu recebo, que eu ainda tenha que separar uma parte e sustentar a fé, sustentar a pregação do Evangelho no mundo. Isso é egoísmo da parte de Deus. Ele não precisa requerer nada de mim, nos meus dízimos, minhas ofertas. Isso é interferência desnecessária na minha vida. Esses são ecos do grito da serpente. A forma como eu me visto, os lugares que eu frequento, essas são leis injustas. Na verdade, não existe livre-arbítrio, diz ele. É uma ilusão, porque Deus não nos ama. Porque se nós não obedecermos a Ele, qual é o resultado? Ele vai destruir a nossa vida. Esse é o grito de Satanás. E às vezes isso parece fazer sentido para muitos. Mas por que é que Deus mantém suas leis no universo? Deus mantém suas leis não é por egoísmo, é por amor. É porque uma sociedade sem leis, você sabe disso. Se você tem mais de um filho na sua casa, crianças na sua casa, você sabe que você tem que interferir quando elas brigam, quando elas invadem o espaço uma da outra. Ou seja, um universo composto de seres inteligentes, livres. Esses seres precisam respeitar a liberdade um do outro. E é nesse sentido que Cristo dizia, Cristo resumia a lei de Deus numa palavra: amor. Amor a Deus, reconhecer-lhe a soberania e amor ao próximo. Ou seja, a minha vida não é absolutamente livre, ela é livre, mas a vida do outro também é livre. Então nós temos que viver em harmonia. Eu não posso fazer com que o meu espaço seja tão amplo que prive o espaço do outro. As leis de Deus não eram injustas, era uma mentira. Esse mundo experimentou o que é viver sem lei. Sabe qual foi o resultado? Os fortes massacram os fracos. Aqueles que têm, desprezam e tiram a vida daqueles que não têm, daqueles que não podem. Nós ansiamos deixar esse mundo para irmos para a pátria além, porque lá nós não ouviremos falar de marginais roubando, não ouviremos falar de pessoas tirando vida umas às outras, porque os seres desse lugar respeitam os limites uns dos outros em amor. Percebe? Essa acusação não procedia. Veja o que diz Deus. O diabo está dizendo para os anjos e para os homens: ele é egoísta, ele está privando você. E Deus dizia: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo tivesse uma outra chance. Percebe? Se você se posiciona ao lado do Senhor no conflito, confrontando essas acusações do diabo, a promessa é que nós seremos resgatados uma outra vez na casa do Pai. A terceira acusação lançada contra Deus tinha que ver com uma afirmação desclassificada do diabo. Ele dizia: Deus é fraco, Ele não é capaz de exigir obediência de ninguém. Ele é fraco. Certamente não morrereis, Ele não será capaz disso, porque Ele diz que é amor. Como é que quem ama pode matar? Deus é fraco. Ou seja, pisem as leis de Deus, esqueçam-se, vivam como quiserem. Quando Eva ouviu essas três proposições, de que Deus era mentiroso, de que Ele era egoísta e de que Ele era fraco, o que ela faz? Você pode ler o texto bíblico. Ela olha para a árvore e diz que o fruto é desejável. Então ela toma e come e oferece ao seu marido. Você sabe o que isso significa? Às vezes a gente pode olhar para trás e querer culpar Eva, querer culpar os anjos, mas essa decisão está diante de você todos os dias. Se você às vezes acha que Deus é injusto quando te pede coisas, às vezes você acha que pode viver a vida cristã, a vida da fé, como se Deus não fosse cobrar nada de você nunca. Às vezes você acha que Deus é egoísta. A Bíblia diz que não. Olha o que diz o verso de Eclesiastes: Deus é longânimo, visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. No momento que Eva come da fruta e não morre, ela deve ter pensado: a serpente tinha razão. O dragão estava com a razão. Alguns minutos depois, ela se viu nua e ela teve que colher algumas folhas para se cobrir. Aquilo não iria cobrir ninguém. Deus então vem na viração da tarde e ali Ele sacrifica a primeira vida, que era um símbolo dele mesmo. Ele mata um cordeiro e veste Adão e Eva. Eles choraram. Eles perceberam que, embora eles não tivessem morrido no momento imediato que cometeram o pecado, eles começam a morrer naquele momento. Deus é longânimo. Finalmente, Deus não podia resolver a questão da classe, dos vários alunos, sem demonstrar ao universo inteiro quem Ele era. Jesus Cristo veio a esse mundo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Replicou-lhe Filipe. Isso era quinta-feira, momento final da estrada de Jesus. Ele havia acabado de lavar os pés aos discípulos. Lembrem-se, Deus estava entre eles naquele cenáculo. Havia caminhado com eles durante 3 anos e meio. No dia seguinte, ele seria crucificado. Então, as últimas instruções estavam sendo dadas ali. Filipe se vira para ele e diz: Senhor, o Senhor está dizendo que vai para um lugar que a gente não sabe onde é, que nós não podemos segui-lo. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Então Cristo faz essa declaração: quem me viu, viu o Pai. Ou seja, Cristo veio a esse mundo para afastar o véu, para que nós pudéssemos divisar na sua vida a face de Deus. Quem foi Deus entre nós? Deus entre nós é aquele que, tendo apenas 3 anos e meio
para apresentar diante dos homens a divindade e o amor do Pai, para lançar por terra esses argumentos, essas acusações diabólicas. Ele precisava realmente apresentar a Deus, era muito pouco tempo. Em 3 anos e meio, quando lemos os evangelhos, nós o percebemos caminhando por esse mundo, com absoluta responsabilidade, mas sem pressa. Não há um único momento em que Cristo é chamado por aqueles que estavam sofrendo, por aqueles que estavam doentes, por aqueles que estavam endemoniados, em que ele não parasse o cortejo. Ele não estava com pressa. Ele queria satisfazer as necessidades e os anseios do coração humano. Diante dele, ninguém permaneceu na tumba. Desafio você. Estude os evangelhos de um lado para outro. Todos os mortos que cruzaram o seu caminho foram ressuscitados. Todos os doentes que pediram auxílio. Todos os endemoniados foram libertados. Todos aqueles que estavam em pecado foram perdoados. E ele prometia vida e um reino eterno. Um convite de Deus. E naquela quinta-feira à noite, ele dá uma outra noção de si, não de egoísmo, mas de absoluta humildade. Enquanto os seus discípulos discutiam, pensavam, quem deles seria capaz de se inclinar diante dos outros, para lhe lavar os pés? Pensavam, o seu reino afinal será estabelecido? Eu não quero ficar rotulado como o lavador dos pés, aquele que é mais humilde entre os outros. Então Cristo mesmo se cinge da toalha. Deus se chega aos nossos pés para nos lavar e para nos dar uma dimensão do reino. Portanto, ele não é egoísta, ele não é fraco, ele não é mentiroso. Na verdade, ele estabelece um reino com base no seu amor e na justiça. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque haveis de morrer, ó casa de Israel. O grito de Deus para os homens foi o mesmo grito para os anjos. Ele não tinha prazer em que Lúcifer, obra-prima das suas mãos, fosse destruído. Os outros anjos, nenhum dos homens. Esse não era o propósito de Deus. Apesar disso, houve guerra no céu. Veja o que diz esse texto. João está ouvindo os reflexos dessa luta. Ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós os que nele habitais. Você se lembra que o Apocalipse foi escrito em forma de espelho? Você sabia que esses 2 versos estão exatamente no centro do livro? Esse grito não é um grito ainda de homens. Esse grito é um grito daqueles que viviam no céu. Você se lembra que até a morte de Cristo havia um anjo que representava esse planeta, o acusador. Ele subia. Você pode estudar isso em Jó no capítulo 1 e no capítulo 2. Ele subia e representava nos concílios celestiais esse planeta caído.
E quando chegava ali, ele acusava os anjos. É possível que alguns tenham se simpatizado com o seu movimento, mas que no momento da decisão resolveram permanecer ao lado de Deus. Ele subia lá e acusava as hostes angélicas, os mundos não caídos. Então, quando Cristo vence na cruz, esse brado é dado no céu. Uma grande voz: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque o acusador dos nossos irmãos é derribado. Ou seja, eles estão falando do céu. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Ou seja, o conflito é tão cósmico que ele não envolve apenas a terra, ele envolve os seres celestiais. A partir da vitória de Cristo, você se lembra da discussão entre ele e Satanás. Satanás dizia: reconheça a minha autoridade, se ajoelhe diante de mim, que não precisa de guerra, eu te dou todos os reinos do mundo. E Cristo dizia: o único ser que pode ser adorado no universo é Deus, porque Ele é amor e justiça. Você é na verdade o mentiroso, o enganador. Aquilo que você quis dizer que era com Deus, isso na verdade é com você. E se você depois avança no final do verso 12 do capítulo 10, então nós vemos um grito: ai da terra e do mar, e daqueles que habitam na terra, porque o diabo desceu a vós, e ele sabe que tem pouco tempo. Clailton, eu quero convidar o Clailton aqui, porque quando nós temos um cântico de vitória no céu, pela vitória de Deus sobre o mal, eu entendo que nós precisamos celebrar esse momento reunidos aqui. Isso é a metade do livro. Essa é a certeza da vitória definitiva que Deus nos concederá um dia. Ele já concedeu essa vitória aos seres não caídos. Para ver aquele homem galileu, não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Vem desilusões,
e a nossa vida se desfaz. Mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor. O doce nome de Jesus, poder e força produz. Ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz. Há poder no nome de Jesus. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Rei. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Amém. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Era muito mais fácil, mas ele prefere a cruz, ele prefere a dor, porque ele aqui estava reivindicando o caráter de Deus. Mas mais do que isso, ele era a única alternativa para a sua vida e para a minha. Sem ele, nós estávamos fadados à escravidão eterna. Chegou o momento, dizia ele, de ser julgado esse mundo. Agora será expulso o seu príncipe. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe desse mundo, e ele não tem nada de que me acusar. A escritora Ellen White, ela diz que até o momento da cruz, Satanás, o anjo caído, ainda gozava de elos com os mundos não caídos e os anjos celestiais. Ele ainda tinha simpatia desses anjos. O aluno que merecia ser esbofeteado na classe. Mas quando eles perceberam o seu real caráter, perceberam que ele se levantava contra o comandante das hostes celestiais, eles perceberam que Deus de fato era inocente das acusações.
E nesse momento, o céu brada em triunfo a vitória. E aí nós nos perguntamos assim: mas por que é que Deus então não destrói o diabo na cruz? Logo depois da cruz? Por que é que nós ainda estamos vivendo mais 2000 anos de história? Sabe por quê, queridos? É porque continuam existindo pessoas nesse mundo, nessa classe, que não souberam da notícia. Lembra-se do que disse Cristo? Esse evangelho do reino, ou seja, essa notícia, esse acontecimento de acusação contra Deus, contra o seu império universal, esse anúncio será levado a todos os cantos do mundo, e então é que virá o fim. Deus não quer ser injusto. As pessoas então, diz a palavra do Senhor, que nós nos aproximamos rapidamente para esse clímax. E é por isso que eu tenho insistido com você para vir assistir aquilo que é a síntese da revelação de Deus, de toda a sua palavra, que é o livro do Apocalipse. Ele nos conta a história passada, ele nos mostra passo a passo onde estamos. E ele nos faz avançar, dizendo que muito brevemente o mundo estará polarizado entre dois grupos, apenas: aqueles que servem a Deus e aqueles que não o servem. Todos saberão da notícia, e então o mau aluno será punido afinal. Conclusão do texto diz: ai dos que habitam na terra e no mar, depois que os céus cantam em glória, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. É por isso que nós continuamos sofrendo, enfrentando a crueldade do príncipe das trevas. Só existe uma forma de nos protegermos dos embates nessa luta: nós precisamos estar entrincheirados na trincheira do exército de Deus. Sabe o que é isso? Fidelidade, posição de guerra, atenção ao combate. Não se exponha, não esteja fora da casa de Deus, aventurando-se por terrenos proibidos, imaginando que esse mundo é uma grande festa. Não é. Nós estamos no meio do conflito. Devemos obedecer a Deus, não é porque Ele seja cruel, impositivo, não é isso. É porque para estabelecer um reino de amor nós precisamos respeitar limites. Não da forma como queremos, mas da forma como Ele determina. Dizia João: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus está condenado. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo na cruz, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, para você que o espera. Você percebe a revelação de Deus, a completude da revelação de Deus, profundamente preocupado com o seu resgate. Aqui nós terminamos a segunda cena do Apocalipse, do grande conflito. Mervyn Maxwell diz: a segunda cena fala-nos, pois, acerca da existência do grande conflito entre Cristo e Satanás, da derrota decisiva de Satanás, do pequeno período concedido ao inimigo para que engane as pessoas, e da forma como nossos irmãos tornam-se vitoriosos. Às vezes você pensa que é muito tempo, 2000 anos. Pese 2000 anos num prato da balança e compare isso com a eternidade. Bilhões e bilhões de anos, vivendo com mesa farta, na presença de Deus para sempre. E nenhum de nós viveu 2000 anos. Nenhum de nós jamais esperou Cristo
em nenhuma das eras mais do que o tempo da própria vida. E pela misericórdia do Senhor, Ele envia o dilúvio a esse mundo, e reduz assim de forma dramática o tempo de vida daqueles que viveriam nesse planeta. Imagine a bondade de Deus. Imagine o que seria para uma pessoa doente ter que viver numa cama 900 anos, um aleijado andando em cadeira de roda por 900 anos, 969 como viveu Matusalém. Deus reduz drasticamente a nossa vida para algo menos do que 10% disso na média, 60, 70, 80 anos, com tudo aquilo que a medicina tenta descobrir, para diminuir o nosso sofrimento e aumentar a nossa possibilidade de eterna juventude. Isso não é nada. Mas em contrapartida, Deus nos oferece vida eterna. Pensa a loucura, a insanidade de tantos quando desprezam o amor de Deus. Ainda bem que você e eu queremos estar engajados no trabalho do Senhor e viver para Ele. Nesse conflito, as nossas bandeiras estarão erguidas, os nossos punhos estarão cerrados, gritando glória ao nome do Senhor Jesus. Estaremos nele para sempre, até o dia do grande encontro. Deus abençoe a sua vida. Vamos cantar a música Bela Cidade, 556. Tenho lido da bela cidade, construída por Cristo Jesus, é morada de jaspe luzente, toda cheia de glória e de luz, e no meio da praça um rio, e com fonte de vida eterna, mas metade da glória celeste jamais se encontrou ao mortal, jamais se encontrou ao mortal, jamais se encontrou ao mortal, metade da glória celeste jamais se encontrou ao mortal. Tenho lido das lindas moradas que Jesus foi do céu preparar, onde os crentes fiéis para sempre, felizes irão habitar, nem tristeza, nem dor, nem temores, entrarão na mansão paternal, mas metade da glória celeste jamais se encontrou ao mortal, jamais se encontrou ao mortal, jamais se encontrou ao mortal, metade da glória celeste jamais se encontrou ao mortal. Tenho lido das vestes brilhantes, das coroas que os santos terão, quando o Pai os chamar e disser-lhes, recebei o eternal galardão.
Senhor Jesus, nós louvamos, bendizemos o seu nome. Amém, Senhor. Deus Pai, Espírito, nós também bendizemos e engrandecemos o seu nome. Nem seria necessário tanto luxo, tanta pompa, com que o Senhor nos quer receber no seu reino. Sabemos que isso é por causa da sua bondade e do seu amor. Mas contentar-nos-íamos em ver a face de Jesus Cristo, aquele que se deu por nós, e nos jogarmos de joelhos diante também do Senhor e do Espírito. Nós queremos te pedir que o Senhor nos dê força dos altos céus. Nós queremos permanecer no Senhor. Queremos estar entre aqueles que haveremos de saudá-lo naquele dia, dizendo que afinal chega o Deus a quem aguardávamos. Fica conosco, Senhor. Visita as nossas famílias, as nossas casas. O Senhor sabe que enfrentamos lutas enquanto estamos aqui, mas nós permaneceremos no Senhor como Jó. Ainda que a morte nos alcance, ainda que soframos, nós permaneceremos ao seu lado para sempre. Mantém-nos fiéis ao teu lado, porque nós te pedimos e nós nos entregamos pela vitória eterna de Cristo. Amém, Senhor.